Paz, povo de Deus, bom dia, que Deus abençoe sua vida, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, começando a subir no monte aqui. Já estaremos lá em cima para clamar a Deus pela sua vida. Estou aqui com o senhor Hernani, dá um joia aí, senhor Hernani. Glória a Deus. O senhor Hernani hoje veio comigo, hein? Tá na fé o homem. Solzinho meio quente, mas estamos subindo aqui devagarzinho. E a vitória vai ser certa, no nome de Jesus. Até logo mais. Deus abençoe. Glória a Jesus. Paz, igreja. Estamos aqui, já finalizamos a oração, as gravações para estar enviando para os irmãos. Daqui a pouco eu vou estar mandando aí, tá bom? E Deus falou tremendo no nosso coração. Glória Esta a Deus. palavra foi muito forte. Eu estava lendo ali, eu estava me arrepiando todinho. Então a gente tem que confiar, igreja, acreditar em Deus, seguir firme na obediência, que Ele é conosco, que Ele não vai nos desamparar. Basta nós crer, confiar, acreditar. Independente da situação, da luta que estiver passando, vamos seguir firme nessa caminhada que Deus vai nos honrar, vai nos entregar a vitória. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? E nós estamos nessa caminhada aí juntos aí. E amanhã, domingo de Santa Ceia, nós convidamos a todos os irmãos para estar participando conosco. No nome do Senhor Jesus, venha receber do corpo e do sangue de Cristo. É um dia santo, um dia que não se falta na igreja. É amanhã. Então que amanhã convida seu familiar, convida aí seu vizinho, seu amigo, traz ele para a igreja. Que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? E aquilo que Deus nos entregou aqui, vamos entregar amanhã para os irmãos na nossa igreja. Basta nós crer e confiar que Deus está conosco. Amém? Glória a Que Deus. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Um ótimo final de semana, um ótimo sábado e até amanhã, se Deus quiser, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe, fica na paz e até amanhã. Paz, povo de Deus, bom dia, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui no alto do monte como prometido, para clamar a Deus pela sua vida, pela sua família, pela nossa vida também, né? Então, eu trouxe aqui a água para consagrar, apresentar a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, porque Ele tem o poder para fazer o impossível. Basta a gente crer e confiar nele que as coisas irá dar certo, tá bom? Eu vou ler uma palavra aqui rapidinho, para a gente fazer uma oração e a gente está indo para casa. Encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 22, onde a palavra diz: Deus prova a Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Porque Abraão, a confiança dele em Deus era tremenda, era inquestionável. Então assim, quando Deus fala com ele, imediatamente ele responde: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então Deus, ele conhecia o coração de Abraão, não é verdade, senhor? Verdade. Porque Deus, ele conhece o coração de todos. Então ele conhecia o coração de Abraão, ele sabia que Abraão era capaz de fazer aquilo que a Bíblia nos relata. Só que eu creio, e o entendimento que eu tenho dessa palavra, é que Deus fez aquilo para despertar e mostrar para talvez as pessoas daquela geração o poder dele. Aleluia, Jesus. Mas vindo para os tempos de hoje, para a nossa geração, essa palavra serve
para despertar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, porque Ele é fiel a nós. Se você crê e confia nele, Ele não vai te desamparar. Então ele fez isso com Abraão, mas ele sabia do que Abraão era capaz. E ele disse que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ó, pra você ver, é uma caminhada longa, porque ele até então Deus ainda não tinha mostrado. Ele falou: vai para o monte aonde eu te mostrarei. E isso levou 3 dias. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse ao seu servo: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aí que tem a certeza de tamanha fé e confiança que Abraão tinha em Deus, porque Deus falou para eles oferecer seu filho Isaque em holocausto. Ele preparou a lenha, o cutelo e foi até chegou ao lugar que Deus indicou. Porém aqui, não sei se deu para perceber, ele fala para os seus servos esperar ali com o jumento, que ele e o rapaz iríamos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ou seja, Abraão tinha certeza que Deus ia prover algo, um animal para aquele holocausto, e ele voltaria com seu filho, porque de tamanha era a confiança nele, porque aqui ele fala: voltaremos para junto de vós. Então Abraão já tinha certeza que ele ia voltar com seu filho, porque Deus não ia tirar o filho dele. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, até esse momento, imagina o que estava passando na cabeça do Isaque, né? Porque ele estava indo com tudo para ter o holocausto, mas cadê o animal que eles não tinham levado? Então, assim, ele nem imaginava que seria ele. Porém, o Abraão sabia. Só que no mesmo tempo, ele tinha a certeza e a confiança que na hora certa Deus ia prover aquele cordeiro para servir, para ele oferecer em holocausto e o filho dele voltar para casa com ele. Aí ele responde para Isaque: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então, Abraão, até nesse momento, ele seguia fazendo aquilo que Deus ordenou, mas na certeza, na confiança. E em momento algum, ele colocou em dúvida, né, senhor? É verdade. Ou questionou a Deus: mas Deus, senhor, depois da minha velhice, tirar assim? Mas em momento algum, Abraão questionou ou esmoreceu de fazer aquilo que Deus lhe ordenou, porque ele confiava em Deus, que na hora certa Deus ia prover, e foi o que ele responde. A fé, a confiança, tudo na mão de Deus. Tudo na mão de Deus. Deixou que Deus decidisse o que ia ser feito. O que ser feito. Tudo Se que for, fosse da maneira que fosse feito para ele, estava bom. Exatamente. O amor dele, a confiança dele era tanto que se fosse para acontecer de seu filho, para ele ia fazer e não ia questionar.
Mas ele estava na fé que Deus ia prover aquele cordeiro para servir aquele holocausto. Aleluia, Jesus. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Imagina aí Meu Deus. como que estava o coração. pensamento, o coração de Abraão, que até aquele momento seguia as ordens de Deus. Chegar no ponto de amarrar seu filho, pôr em cima da lenha para ser queimado em holocausto ao Senhor. Mas ele seguiu firme. Deitou em cima da lenha e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Imagina, ele chegar nesse ponto e o seu filho está amarrado em cima da lenha, mas a confiança dele estava ali em Deus. Em Deus. Eu confio em tu, mas se tiver de ser, assim vai ser. E E ele levanta o cutelo até o último instante para imolar o seu filho em cima daquela lenha. Deus envia o seu anjo para falar com Abraão, para não levantar a mão sobre o nos filho. alerta que vê quanto é importante o poder da fé, a obediência, né? E Jesus disse: se crês, verás a glória de Deus. Foi o momento que ele viu a glória de Deus. Exatamente. E Deus ali mostrou seu tamanho amor, não sacrificando Isaque, também não sacrificando a própria vida de Abraão. De Abraão, né? Porque aí, imagina se chega no ponto dele perder o filho daquele jeito. O quanto ele não ia ficar. Só que assim, Abraão, ele fez tudo porque ele temia a Deus e obedecia tudo que Deus ordenava para ele, ele fazia exatamente igual, em momento algum. Então, para nós hoje, igreja, a nossa fé é a chave da nossa vitória. É nós confiar em Deus em momento algum, por mais a situação que nós passamos seja difícil, porque o crente tem luta. Mas assim, é nós confiar, em momento algum nós devemos questionar a Deus por que nós estamos passando por isso, por que isso está acontecendo na nossa vida. Porque Deus, ele é fiel com aquele que confia e crê nele. Então, essa palavra, uma palavra muito forte. Eu estava lendo aqui, eu me arrepiei todinho. Porque de tamanha confiança e temor que Abraão tinha para com Deus. Era fiel. Porque o seu próprio filho, mas ele não questionou em momento algum o porquê que Deus estava fazendo aquilo com ele. Mas Deus mostrou para Abraão que, assim como Abraão era temente e fiel a ele, obediente a ele, ele foi com Abraão e é conosco hoje. Se você crê, confia e obedece, ele tem essa mesma fidelidade, essa mesma compaixão que ele teve por Abraão. É verdade. Porque hoje, pelo que a Bíblia relata, nós somos descendentes, né, de Abraão, que veio de Jacó, Israel. Então, essa mesma palavra que foi para Abraão, ela nos cabe hoje. Deixa eu só terminar de ler aqui. E pôs Abraão o nome naquele lugar: o Senhor proverá. Dai dizer até o dia de hoje: monte do Senhor se proverá.
Glórias a Deus. Glória Amém? a Deus. Amém. Uma palavra muito forte e da gente se meditar e pegar pra gente. A gente tem que confiar em Deus, porque as lutas vêm, as batalhas vêm, mas se nós permanecer assim como Abraão, dizer para Deus, eis-me aqui, e confiar, Ele vai fazer na nossa vida. E nós precisa dar mais de nós para Deus, né, Senhor? Nós Porque precisamos se entregar mais para Deus. exatamente, Permanecer firme, assim como Ele foi fiel com Abraão, como já foi falado, com certeza Ele será com todos nós, mas nós temos que entregar, nós temos que estar fazer sempre mais, na dar mais para presença, Deus, né? doar mais para Deus, fazer a vontade do Senhor. E Ele vai nos fortalecendo, nos dando essa condição. Exatamente. Hoje nós estamos aqui com essa fé, né? Com essa obediência de buscar do Senhor, porque nós sabemos que Ele está presente aqui. Aqui é um E lugar Ele vai, santo, né? é Um o altar lugar natural certo de Deus, para né? buscar de Deus. E o que Ele entregar para nós vamos estar levando para dividir com todos vocês. Em Porque Ele nome de disse, de Jesus. graça receber e de graça vos dar. darei. Amém, pessoal? Amém, glória a Deus. E mais outra coisa, porque Abraão, ele